a todos. Muito obrigada por estarem presentes em mais um webinar. Hoje é um webinar que começa bastante cedo na manhã, portanto esperemos que vocês nos estejam a ouvir em condições. Se não estiverem, por favor, digam-nos qualquer coisa, está bem? Para ver se nós conseguimos resolver o problema em termos de som. Entretanto, sobre o webinar de hoje, eu gostaria só de dizer como é que a sessão vai se desenvolver. Portanto, vocês vão ter sempre no vosso ecrã a apresentação, uma zona onde podem ir colocando as vossas questões, que depois o orador vai respondendo, e no final nós vamos colocar aqui de lado esta área de arquivos compartilhados que vocês podem utilizar para descarregar. Obrigada, Pedro. Já percebi que estão a ver com ele. Vamos tentar resolver o problema, está bem? Relativamente a esta questão dos arquivos, eu para já vou retirá-la, mas no final vocês vão ter esta área também para poderem descarregar não só portanto, a apresentação que está feita, como também o certificado de participação. Se, entretanto, alguém precisar que o certificado de participação tenha um nome, porque é um certificado genérico, eu peço que me enviem um e-mail para e eu coloco o vosso nome e depois envio o certificado. No final também vamos focar uma pesquisa para que vocês possam fazer uma avaliação relativamente ao webinar. E pronto, é basicamente desta forma que vai ter a apresentação. Sobre a sessão de hoje, portanto, nós vamos essencialmente falar da eficiência energética, do contexto legislativo europeu e também de uma proposta tecnológica que são os Smart Panels da Schneider Elétrica. E para fazer essa apresentação, nós temos connosco hoje o Carlos Duarte, que é o responsável pelo Centro de Formação da Schneider Electric em Portugal. Eu vou passar a palavra ao Carlos. Espero que vocês consigam ter um bom webinar. Qualquer coisa, entrem em contato, está bem? Obrigadíssima. Até já. Ora bem, então bom dia a todos. Espero que me estejam a ouvir em boas condições, sem interferências. E iria então dar início ao nosso webinar de hoje, em que tentaria dar uma perspectiva da Schneider Electric no que diz respeito à evolução das propostas de eficiência energética e, nomeadamente, as nossas ofertas tecnológicas, que, no fundo, vêm responder a estes requisitos, a estas obrigações, de certa forma, a estes fundamentos políticos da Comunidade Europeia, que são os nossos smart panels, os nossos quadros elétricos inteligentes. Eu, se pudesse trocar sempre o termo smart inteligente, seria mais inteligente da minha parte, mas fica com o smart. Ora bem, e então, passar ao slide seguinte, onde iríamos dar uma perspectiva da regulamentação, da sua importância e da sua, digamos assim, estruturação, falar um pouco sobre as diretivas e um pouco mais sobre a normalização. O detalhe das diretivas da União Europeia, suas consequências de transposição para o direito nacional. Queria partilhar convosco, antes de mais, para nós, Schneider, e obviamente para a Comissão Europeia,
é uma questão estratégica esta questão da eficiência energética. E para termos ideia, nós começámos com um enquadramento de 2020, em que ficámos aquém das propostas de acordo com os cálculos e as estimativas da Comissão Europeia. Estávamos bastante longe de atingir os 20% de eficiência energética que nos propunhamos e, portanto, houve aqui uma tentativa de política da União Europeia no sentido de dar um novo enquadramento para 2030, onde haviam, de facto, objetivos bastante mais, como poderia dizer, mais ambiciosos. Havia, e portanto, penso que do ponto de vista da eficiência, tenho a certeza que do ponto de vista da eficiência energética, nós estávamos a pensar que tentaríamos uma poupança objetiva de 30%, mas de acordo com os últimos relatórios, nomeadamente a informação última da passada sexta-feira, do dia 20, as definições foram um pouco menos ambiciosas para mal dos nossos pecados. E, portanto, um pouco menos fica mesmo assim significativo a nível do Parlamento Europeu, para os países da comunidade, em que esses 30% passaram de facto a 27%. Portanto, os 20-20-20 neste momento, na minha perspectiva, como objetivos para 2030, estão 40% nos cortes de emissões carbónicas comparado com os níveis de 1990, com 27% de componente do consumo das energias renováveis e 27%, de facto, então, com a de eficiência energética comparado com o cenário BAU, ou seja, o Business as usual, se não se fizesse nada, digamos assim. Pronto. E então, a partir deste enquadramento, digamos, dos 27%, que mesmo assim é significativamente importante, partindo do pressuposto que 2030 não é assim um cenário a tão longo termo como isso, passaríamos então aqui a falar um pouco nesta perspectiva, sendo que a visão da Schneider não se resumirá, de facto, à questão dos edifícios, mas e toda a ótica, de facto, da eficiência não se resume, não está exclusivamente ligada à questão da eficiência energética dentro dos edifícios, mas sabemos todos, 40% dos consumos energéticos são feitos dentro dos edifícios, locais onde passamos a maior parte do nosso tempo e, portanto, de onde uma visão muito importante e um contributo significativamente importante da componente dos edifícios. Portanto, se nós pudermos centralizar um bocadinho do que diz respeito à eficiência energética na perspectiva dos edifícios, embora não exclusivo, eu diria que nós temos um quadro regulatório e um quadro voluntário. Eu iria só comentar-vos que, de facto, aqui no quadro voluntário existem, de facto, algumas oportunidades que são tanto do ponto de vista do produto como da certificação, para além do produto, das soluções ou por exemplo, das instalações, dos edifícios, nomeadamente PIN, LEED, etc., que não têm que ver unicamente com o aspecto, digamos assim, de eficiência energética, mas vão um pouco até mais longe, têm a ver com a própria sustentabilidade, uma vez que lidam com outros vetores importantes de consumo ou de ligação a outros bens consumíveis, como seja a água e outras questões desse género. Portanto, no quadro, portanto, abandonando um bocadinho esta questão do quadro voluntário, ia-me debruçar um bocado e quase exclusivamente ao quadro regulatório, sabendo que existem actos legislativos obrigatórios, como seja, por exemplo, a diretiva ROS, que tem a ver com a construção por exemplo, de equipamentos partindo de substâncias não perigosas, limitação de resíduos e tudo mais, no sentido de não haver construção ou com participação de elementos com partículas poluentes na sua composição, e iria essencialmente falar aqui na questão das diretivas e das normas. Portanto, nas diretivas europeias, a comunidade define as metas, os objetivos, e os países têm, de certa forma, um certo nível, um certo grau de liberdade, podem decidir a melhor forma de implementar essas mesmas medidas de forma a atingir as tais metas. Portanto,
Isso é importante, portanto, a declinação das duas diretivas principais que eu iria aqui falar, de certa forma, tem declinações ligeiramente diferentes de um país para outro, mas o que interessa é que, no nível global, a unidade europeia consiga definir, ou que os países propõem-se definir as suas metas, têm os seus métodos, as suas metodologias para as atingir, e, portanto, desde que se atinja um objetivo global, penso que as coisas são, francamente, bem-vindas. Sendo que, como eu disse, nós estamos aqui a falar muito na questão dos edifícios, mas a transposição de parte das diretivas, tem da EPBD, outra da eficiência energética, tem a ver com outros fatores, nomeadamente na questão dos transportes, tem a ver com a questão da indústria, com a questão dos edifícios também. Portanto, no que diz respeito às normas, uma emanação, digamos assim, já mais detalhada e que, no fundo, nos vão dar os métodos para alcançar, para avaliar os objetivos definidos pelas diretivas. Estas podem ser transcritas a nível internacional, mesmo a nacional, como acontece no nosso caso. Bom, agora vamos falar então na emanação principal, digamos assim, de todo este enquadramento legislativo e para mim tem a ver essencialmente com estas duas diretivas no âmbito da eficiência energética, que tem a ver com a diretiva da eficiência energética, a DE 2012-27EU, e é designada a EPBD, que viu a sua reformulação em 2010, 31 de 2010. E que, no fundo, estas diretivas de eficiência energética estabelecem um enquadramento de medidas para a promoção da eficiência energética na União Europeia. Como eu fiz este slide um pouco antes de sexta-feira, aqui estava os tais 20% em matéria de eficiência energética até 2020, mas de facto, até, como vos disse, os objetivos estão marcados ou estão definidos a 2030 para 27%. Okay? E não 30% como inicialmente estava a propor. As regras destinadas estabelece também ainda regras destinadas a eliminar os obstáculos no mercado de energia e os requisitos estabelecidos na são requisitos mínimos. De certa forma, não obstam que os Estados-membros venham a introduzir medidas um pouco mais detalhadas e rigorosas, no sentido de atingir os seus até melhores. Bom, a diretiva relativa ao desempenho energético dos edifícios promove a melhoria do desempenho energético dos edifícios, como está no seu título, e estabelece, digamos assim, diretrizes no que diz respeito a um quadro geral comum para que se definam metodologias de cálculo de desempenho energético integrado nos edifícios ou frações autónomas. Aplicação de requisitos mínimos para o desempenho energético de edifícios novos, frações novas, portanto, edifícios existentes, frações autónomas e componentes de edifícios sujeitos às grandes renovações. Portanto, não só no novo, mas também quando o edifício está sujeito a grandes renovações. Planos nacionais para aumentar o número de edifícios com necessidade quase nulas de energia. De referir que a própria Schneider tem feito trabalho de desenvolvimento com algumas universidades europeias no sentido de ajudar um pouco na definição e na implementação nas soluções para a implementação de edifícios com necessidade de quase nulas de energia. Isto não é um tema único, digamos, que daria objeto provavelmente de mais webinars. E a certificação, os metodologias de certificação energética dos edifícios ou das frações autónomas, inspeção regular das instalações de aquecimento e do AVAC nos edifícios e aos sistemas de controle independentes dos certificados de desempenho dos relatórios de eficiência. Portanto, estes são, assim, digamos, alguns pontos capitais daqueles que nos serviram da leitura, oportunidades de acordo com a diretiva EPB. Ora bem, retornando aqui à DE, a diretiva da eficiência energética, existem aqui, de facto, questões postas a três níveis: para o setor público, para as companhias elétricas e para as empresas, para as corporações, para os organismos empresariais. E no setor público,
o que diz, em primeira, digamos assim, linha, essencialmente que o setor público deverá tomar decisões de compra e arrendamento de edifícios, produtos e serviços que atendam à eficiência energética das aquisições que efetuam. E todos os anos os Estados-membros têm a obrigação de renovar pelo menos 3% da área constituída total ocupada para as respectivas administrações centrais. Isto é um objetivo bastante significativo e importante. Para os serviços públicos no setor de energia, nomeadamente para as companhias elétricas, os distribuidores de energia têm que. Distribuidores e vendedores de energia têm 1,5% de economias de energia anuais, com implementação de medidas de eficiência energética, e tem, de certa forma, está em várias. É um quadro que aparece muitas vezes nesta DE, é a necessidade de dar aos consumidores mais informação, mais poder para uma melhor gestão do seu consumo energético. Isto inclui, obviamente, um acesso adequado e gratuito aos dados referentes ao seu consumo, através de contadores individuais. E fala-se muito aqui também dos smart meters. Okay? Portanto, os tais designados contadores inteligentes. No sentido das empresas, portanto, aqui nós poderíamos separar isto em duas categorias, as PMEs, em que os Estados-membros são, de certa forma, incentivados a desenvolver subsídios para as PMEs, incentivos para que as PMEs se submetam a auditorias energéticas. Eventualmente estarão dispensados se já tiverem uma metodologia de implementação de acordo com a EN e ISO 50001, que também tem a sua transcrição nacional desde 2012, que é um pouco antes, mas depois a implementação surgiu em 2012. E, no ponto de vista das grandes empresas, uma vez que as economias de energia podem ser bastante importantes, então as auditorias terão que ser obrigatórias e periódicas. Ora bem, se nós transpormos isso para aquilo que nós designamos como smart panels, nomeadamente smart panel. Um smart panel, para mim, um quadro elétrico inteligente, como vos disse, é um quadro que, de certa forma, integra dentro do seu aspecto construtivo toda uma série de componentes simples que permitem fazer, essencialmente, estes três passos. A coleção, coligir dados, salvaguardá-los, ter capacidade de comunicação e depois a sua transposição ao universo, digamos assim, de utilização, seja dentro de uma instalação, seja reportar esses dados e explorá-los disponibilizá-los através da designada nuvem computacional da cloud. Ora bem, e portanto eu não vou entrar muito em detalhes sobre aquilo que é um Smart Panel. Um Smart Panel, de fundo, é integrar dentro daquilo que é a distribuição elétrica clássica a capacidade, digamos assim, de dotação de todas estas funcionalidades. Medir, conectar, salvar e disponibilizar através da ligação ao web ou local. E, portanto, há aqui no setor público um potencial crescimento das soluções Smart Panels nos projetos de edifícios públicos, uma vez que, de facto, existem aqui uma responsabilização sobre aquilo que podem ser as aquisições de edifícios e produtos que têm que atender à eficiência energética. E, portanto, isso é, de facto, aqui uma grande oportunidade que, de certa forma, nos leva a definir esta necessidade de ter esta oferta disponível também, até para as companhias elétricas, porque se têm que instalar contadores inteligentes com capacidade de, digamos assim, data loggers, a solução de Smart Panels permite, como vos falei, disponibilizar todos esses dados, por exemplo, na cloud. E, portanto, a partir daí, da consciencialização dos clientes do distribuidor de energia, com uma solução muito simples, com uma medida, com uma capacidade de medição load by load, ou seja, carga a carga, para todas as cargas da instalação, de uma forma relativamente facilitada. Portanto, uma vez que esta distribuição elétrica vem, de certa forma, com uma camada, digamos assim, digital de informação, não só permite coligir todos esses dados, de facto, como vos disse, mas também depois transpô-los para a sua exploração
e dotar, de facto, os clientes de toda a informação necessária. Nas empresas, isto é importante porque estamos a falar de facto essencialmente das auditorias e sejam feitas pelos mais diversos metodologias que iremos depois aqui falar um pouco no âmbito normativo, mas essa capacidade também destes sistemas de manter toda a informação histórica dos consumos de energia. Portanto, seja um sistema que esteja a funcionar em modo standalone também, eventualmente, um modo standalone, quer dizer, de um modo independente da rede, sem estar ligado, mas que faça, de facto, essa capacidade, digamos assim, de gestão interna das instalações. No que diz respeito à EPBD, estamos a falar essencialmente aqui de uma meta um tanto ou quanto complexa, digamos assim, do ponto de vista tecnológico. Tem a ver um pouco com os edifícios com necessidades quase nulas, buildings, quase nulas de energia. Isto tinha que estar, todos os edifícios novos tinham que ser, de facto, edifícios com necessidade quase nulas de energia, o mais tardar em 21 de dezembro de 2020, portanto, daqui a muito pouco tempo, praticamente amanhã. E o que é a PBD, se nós tivéssemos que salientar também 3 pontos, decidirmos por dizer que sempre que o edifício é uma fração, seja colocado à venda ou em arrendamento, o indicador tem que estar definido, um indicador de desempenho energético, isto já está a funcionar em Portugal, e tem que ser mencionado nos anúncios publicados, nos meios de comunicação comerciais, na ficha de venda do imóvel, tem que lá estar definida a sua característica, a sua classe energética. E os Estados-membros os Estados-membros estabelecem as medidas necessárias para a realização de inspeções periódicas aos sistemas utilizados para o aquecimento, ar-condicionado de edifícios e podem tomar medidas de efetividade. Portanto, isto é praticamente para todos os sistemas de aquecimento e sistemas de ar-condicionado, uma vez que a potência nominal útil tem que ser superior a 12, logo só 12 kW. Por último, e muito importante também, os Estados-membros estabelecem requisitos mínimos para o desempenho energético dos edifícios, novos e existentes, e que estejam sujeitos a grandes renovações. A substituição ou renovação de elementos de edifícios, sistemas técnicos de aquecimento, ar-condicionado, etc. Portanto, há requisitos mínimos que são definidos não só para os edifícios novos, como para os existentes que vão ser sujeitos a grandes renovações. Portanto, também aqui, de facto, uma oportunidade muito grande para esta questão, para esta oferta tecnológica dos smart panels, uma vez que são propostos sistemas de medida inteligentes. O smart panel, por um lado, pode estar integrado no próprio controle do edifício, mesmo que esteja a funcionar em modo standalone, e as renovações integram sistemas avançados de controle, ou seja, estas renovações que integram sistemas avançados de controle podem perfeitamente interligar-se a um smart panel de uma forma relativamente fácil e serem, de certa forma, comandados, seja local, seja não importa onde, através de uma ligação web, e tudo isto é, de certa forma, parametrizável ou programável de acordo com as soluções que se queiram desenvolver e com a complexidade das soluções que se queiram desenvolver, sendo que podem ser feitas com cabelagem ou sem cabelagem. Ora bem, falámos um pouco sobre o mapeamento das normas. Isto aqui não é fácil. De certa forma, sintetizá-las todas aqui um pequeno slide não é uma tarefa fácil. Eu diria que, à parte, este é o enquadramento geral. Digamos, eu passaria talvez este slide para já passar ao seguinte, porque é mais interessante, porque de certa forma vem declinar todas estas propostas ou necessidades no seu correspondente número ou referência normativa, e este sim está completo. E eu diria das áreas de destaque, aquelas que eu gostaria de pôr aqui em evidência e que têm muito a ver com uma área para a qual eu estou mais até focalizado, que seja a área da formação, que é a área de consultoria, digamos, ao nível dos gabinetes de engenharia. E isto são propostas, de facto, significativamente importantes para os gabinetes, para o projeto. Seja de instalações, como disse, porque tudo isto tem uma leitura e uma adequação não só para edifícios novos, projeto de edifícios e de instalações novas,
como, obviamente, para as grandes renovações. E, portanto, é muito transversal a qualquer atividade de projetos de distribuição. E, portanto, eu diria 3 áreas aqui de destaque, que iria depois definir um pouquinho de seguida, mas falta aqui uma, ou seja, se nós tivéssemos que falar nisto, falta aqui uma camada de produto. Falta aqui a camada de produto. Obviamente que há cada vez mais necessidades e cada vez mais respostas tecnológicas que vão definir produtos que respondem aos requisitos de eficiência energética. Não só em termos de soluções, mas os próprios produtos em si mesmo têm desenvolvimentos que permitem responder um pouco a esta questão. Ora bem, então, voltando aqui um bocado à questão da diretiva relativa à eficiência energética e à diretiva relativa ao desempenho energético dos edifícios, nós vemos que existem aqui as questões na diretiva da eficiência energética, um bocado a resenha daqueles 3 pontos que vimos há pouco atrás, são a questão das auditorias que são obrigatórias ou não obrigatórias e a promoção dos serviços energéticos, do mercado de serviços energéticos. Digamos assim, são 3 áreas aqui de desenvolvimento e que têm suas declinações em 3 normas, sejam eles a EN 16247, que define a metodologia para as auditorias energéticas, a ISO 50001, relativamente aos sistemas de gestão de energia, e a EN 15900, para os serviços de gestão de energia. Um são sistemas, o outro são serviços. Não confundam. Na que diz respeito à diretiva relativa ao EPBD, digamos assim, existe a necessidade de combinar a integração de todos estes sistemas a quando da renovação de edifícios, isso é uma condição importante, e esta, de certa forma, esta combinação de todos os sistemas, não só dos sistemas de distribuição, mas também dos sistemas de controle, de supervisão, de monitorização, vêm definidos numa primeira norma europeia, que é 15.232, e que no fundo vai definir também um número, vai quantificar o impacto do sistema de automação e controle do edifício no desempenho energético. Isso é muito, muito, muito importante. E é novo. Depois ainda então para o projeto, voltando aqui à emanação da DE, a IEC 60364.8, capítulo 8 da 60364, diz respeito à eficiência energética das instalações elétricas. Portanto, eu não vou entrar muito em detalhe depois neste quadro. Isto é óbvio que cada uma delas poderia quase, poderia quase não, daria mesmo um seminário. E portanto eu acho que se há aqui algum benefício para já é tentar estrutural neste mapeamento que está aqui. E portanto, vamos passar então agora a um bocadinho de detalhe da 50.001, da EN 50.001. A 50.001, no fundo, diz respeito a uma especificação que no fundo vai criar um sistema, ou permite às organizações criar um sistema de gestão de energia. E, portanto, tem sua transcrição nacional já desde 2012, como vos falei, e temos aqui uma visão, digamos, daquilo que tem sido o impacto desde já da 50.001. Eu penso que, de acordo com os dados que recolhi, até porque isso vem num artigo que escrevemos recentemente para a Voltim, e onde falávamos um pouco deste enquadramento legislativo, de acordo com aquilo que eu escrevi, que foram as buscas na altura que recolhi, a Alemanha era o país que estava mais avançado em relação a este nível de certificação mundial. Mas, de facto, tem sido exponencial o crescimento. Só tinha dados, só encontrei estes dados da European Council for Energy Efficient Economy a abril de 2014, foi o último dado que encontrei, mas, de facto, vê-se que é pujante a necessidade das organizações de certificar os seus sites. Portanto, isto, de certa forma, corresponde a sites de organizações, de onde aqui nós fomos aqui no edifício onde estamos e onde estou, no edifício sede da Estado Elétrica de Portugal, nós fomos o primeiro edifício da nossa classe em Portugal a ser certificado ISO 50.000. Portanto, nós
fazemos aquilo que em inglês é vulgar dizer we walk the talk. Vamos caminhando e fazendo, de facto, praticando aquilo que vamos definir. E, portanto, este edifício comum, aliás, o anterior onde estávamos, serve-nos muito é o nosso laboratório também ao mesmo tempo e permite-nos muito implementar não só a questão dos smart panels, quase convido os presentes, os nossos webinaristas a visitar-nos, porque nós temos aqui smart panels, temos todas estas tecnologias implementadas, estamos constantemente, sempre que vem um novo produto, a implementá-lo e a experimentá-lo sobre as nossas instalações e que permite, de certa forma, também um conhecimento relativamente efetivo, concreto daquilo que são não só do domínio tecnológico, mas a prática. Ter um contacto muito concreto, muito real com aquilo que é prática. E fazemos isso, portanto, através não só do aspecto formal da certificação, mas também com implementação constante de tecnologia por onde andamos. É uma boa forma de experimentar. Portanto, estávamos a falar do crescimento exponencial para termos uma ideia do número total de sites e de organizações certificadas que tiveram no ano de março de 2013 a 2014. É pena não ter ainda o último, o ano de 2015, mas tiveram um crescimento de 214%. O que significa que, de facto, as organizações em todo o mundo estão muito sensíveis para este aspecto da eficiência energética. Porque, no fundo, é uma questão não só a nível macropolítico das entidades oficiais, mas para as próprias empresas. Todas elas têm vindo a perceber, de facto, que têm grandes benefícios na implementação do sistema de gestão de energia. Por vezes complementado com a questão de gestão ambiental e tudo mais, que diz o 14001. Há uma outra visão no caminho da sustentabilidade, mas para já, no capítulo da eficiência energética, isto é muito importante. Portanto, a metodologia da ISO 50001 é o que nós designamos um ITAT descrito lá como Plan, Do, Check, Act, PDCA, e portanto é de certa forma uma, como é que eu diria, uma espiralzita de crescimento, um step by step. Começávamos na avaliação energética, depois passávamos para a necessidade de formação, conscientização e da dotação de competências nas próprias empresas a todos os níveis de gestão da empresa, níveis de gestão que tenham a ver, de facto, com esta questão do uso de energia nas empresas. Depois a monitorização, a medição e a análise das grandezas que são medidas. Tirar daí as baselines, os KPIs e tudo mais dos consumos energéticos e depois o controle operacional. Portanto, tudo isto é feito, mas é preciso ter sempre um controle sobre aquilo que é realizado, não só no aprovisionamento de energia, mas também na concessão, seja tal novamente nos projetos novos, seja nos projetos de operações ou renovações. E, portanto, também aqui me poderia, de certa forma, transcrever um pouco da necessidade e da resposta dos Smart Panels de 2015, com, por exemplo, na avaliação energética, o nosso contributo, uma vez que o sistema permite fazer um histórico dos consumos carga a carga. Todas as cargas podem ser monitorizadas de uma forma relativamente simples, isso está disponível. E isso vai nos permitir estimar, fazer uma projeção dos consumos, o que corresponde à tal necessidade de avaliação energética definida pela ISO 50001. Depois, na questão da monitorização, medida, análise, a medida é generalizada, contadores estão integrados num sistema mais vasto no meu edifício ou na minha, como vos disse, na cloud, estão acessíveis ao mundo, através de password e seguranças, ou estão a trabalhar de uma forma independente no meu sistema e eu vou aceder aos dados. Importante nisto, não vou falar um pouco dessa necessidade, de facto, mas obviamente se eu posso ir lá a medir, ter um sistema, mas se eu não tiver de facto uma sistematização da informação, isto não funciona. Eu não consigo saber quando consumi, onde consumi, a que horas consumi, não consigo fazer a minha gestão. E estes sistemas permitem-nos, de facto, integrar isto dentro da minha distribuição elétrica, que é uma necessidade, já lá está, integrar esta camada de informação, de aquisição e de exportação de informação. E, portanto, tudo isto é feito também através das funções de comunicação, que estão integradas na oferta Smart Panels e que são simples, não são, digamos assim, sistemas que
têm a concessão uma vez e depois o seu desenvolvimento é muito complexo, portanto, a pessoa, mesmo as próprias organizações vão podendo, de acordo com os seus, digamos assim, as suas capacidades de investimento e de ganhos, vão podendo fazer esse ajuste e vão podendo investir de uma forma paulatinamente e integrando de acordo com as necessidades, com as inovações, com os projetos novos, com as inovações, etc. Portanto, não é feito uma vez só, vai sendo feito à medida das possibilidades. Ora bem, o outro ponto muito importante, este é verdadeiramente muito importante para o projeto, é a IEC 60364.8, que teve objeto de discussão há uns meses atrás na nossa Comissão Técnica 64, que é pilotada pela Direção-Geral de Energia e que, no fundo, é um capítulo novo na emanação daquilo que são as nossas regras técnicas das instalações elétricas de baixa tensão, que não falam, à data em que foram feitas, nada sobre a eficiência energética, e, portanto, esta é, de facto, a grande oportunidade, e é de onde a minha oportunidade de sensibilizar os presentes para que possam ter, de certa forma, uma sensibilidade, um conhecimento e possam eventualmente procurar mais informação sobre a eficiência energética das instalações elétricas de baixa tensão. Nomeadamente, como é que fazemos isso? Normalmente, a perspectiva, a aproximação da IEC 60364, antes desta norma, a perspectiva de todos os outros enquadramentos é muito na perspectiva do uso da energia, do seu custo e da forma como eu faço a gestão deste uso e deste custo, digamos assim. E pela primeira vez há aqui uma mudança de atitude. É dada ao projeto, pela primeira vez, a capacidade e a possibilidade de irem olharem para a sua distribuição elétrica, estimarem um centro de cargas, que nas regras técnicas de instalações elétricas de baixa tensão são meramente um pequeno comentário, e, portanto, através do método do centro de cargas, poderem estimar, digamos assim, todas as suas perdas. Portanto, o centro que seria o centro ótimo para a instalação. Obviamente que na discussão com os arquitetos e outras entidades não era pôr os nossos postos de transformação em todos os nossos edifícios, embora não haja impedimento para fazer novos casos, alguns edifícios, onde já se fizeram redes de média tensão dentro de edifícios. Mas não é vulgar. Seria uma discussão acalorada e, novamente, energética, também feita com outros responsáveis pelo projeto, nomeadamente os arquitetos, e, portanto, provavelmente. E, portanto, mesmo na indústria, isso acontece com muita frequência. Há um grande distanciamento entre aquilo que é o posto de transformação, que estão, digamos assim, as minhas fontes, a minha emanação de alimentação elétrica e as minhas cargas. E, portanto, o que é que este método me permite? Permite-me determinar o ponto ótimo de centro de cargas da minha instalação e, a partir daí, estimar as perdas ou o ciclo de vida da instalação. E, portanto, é uma primeira visão que é, de facto, significativamente importante para quem produz. Está mesmo no início da minha instalação. Portanto, já não estou a falar do uso, já não estou a falar do custo da energia, mas estou a falar essencialmente, quando eu olho para o projeto de uma instalação nova, conseguir, digamos assim, ponderar sobre os locais onde eu ponho as minhas cargas, se é possível, e as minhas fontes de alimentação, se é possível. E, portanto, a partir daí, minimizar as perdas de energia na instalação elétrica. Através do que eu designo como centro de cargas. Portanto, isto é possível fazê-lo porque eu consigo saber no momento certo quando é necessário ao mais baixo custo. Tenho isso, de certa forma, garantido em função da minha decisão, mas eu fiz uma análise e consigo, de facto, definir isso. Portanto, eu vou definir circuitos ou grupos de circuitos relacionados que eu posso correlacionar em termos de eficiência energética, designada meshes em inglês, malhas, e a partir daí definir estes grupos e otimizar o uso da eletricidade com o controle da instalação elétrica. Portanto, eu posso, de facto, depois melhor gerir
este uso de energia elétrica através do meu controle que eu consigo fazer em termos destes agrupamentos de circuitos. E, portanto, numa terceira fase também me permitir a manutenção do desempenho energético do edifício, manter esse nível de desempenho. Portanto, é uma metodologia, como eu tinha dito, o ciclo de vida da instalação. Eu consigo avaliá-la em função do ciclo de vida estimado para a minha instalação elétrica. E tenho aqui um processo, de facto, de avaliação significativamente, neste momento é informativo, mas é significativamente potente. E, obviamente, que eu vou ter sempre perdas na minha instalação elétrica, mas eu consigo fazer pela primeira vez. Tenho aqui um bom método de definição de definição e de método de cálculo para a definição das minhas perdas na instalação. Do ponto de vista dos smart panels, uma vez mais, portanto, uma medida que é feita de uma forma automática, sistemática, permite a tal monitorização carga a carga, load by load, zone by zone, zona a zona da instalação, como entendermos melhor, um sistema que é baseado mesmo num funcionamento independente de um smart panel, digamos assim, integrado na instalação, ou eventualmente no tal processo de avaliação informativa que eu necessito para a minha evolução do meu conhecimento sobre os consumos e os usos intensivos de energia na minha instalação. Os smart panels tornam, de facto, fácil a avaliação da minha conformidade, do meu desempenho energético do edifício ao longo da sua evolução. E, portanto, vai-me permitir, de certa forma, constituir os meus dossiês de avaliação e do histórico de evolução da minha instalação do ponto de vista dos consumos energéticos. Não há questões, eu vou avançar. E iria outra norma interessante seria aqui, talvez de mencionar um pouco a 60, um pouco correlacionado com a 60364, falar muito na distribuição elétrica, em complemento, porque é muito importante, são os sistemas de monitorização em medida usados na recolha e análise de dados, que é 60947. Portanto, me permite não só depois, estou muito preocupado com a minha percepção da instalação, do ponto de vista da distribuição elétrica, não esquecer de facto, depois isto tem, obviamente, para conseguir manter o tal nível de desempenho da minha instalação, pôr-lhe uma camada de monitorização para ter a informação no sítio correto, ter a informação adequada a quem direito, a quem interesse, e portanto isso é feito de uma forma relativamente simples, sabendo que é um exemplo que eu costumo muitas vezes dar, que tem a ver, por exemplo, e estamos a trabalhar, está aqui comigo, temos vindo a trabalhar muito sobre a informação que iremos disponibilizar para os hotéis, saber que, por exemplo, para o diretor financeiro de um hotel não lhe interessa saber, se calhar, quanto é que a cozinha, ou mesmo para o cozinheiro, se calhar, quanto é que foi o consumo energético da cozinha, mas ter um rácio um pouco diferente, em função, se calhar, do número de ocupantes, ou se calhar interessa mais para o gestor do hotel saber qual foi o consumo por quarto, em função da taxa de ocupação e esse tipo de critérios. E, portanto, estes sistemas de monitorização em medida são, de facto, muito importantes nessas definições, são uma preocupação muito importante. Uma vez que tudo isto vai funcionar, como disse, obviamente pode funcionar perfeitamente no modo standalone, mas muitas vezes, digamos assim, a sua máxima potencialidade vem de facto quando eles estão ligados a sistemas de monitorização de energia. Não é? E portanto eu posso de facto, ter essa informação de uma forma muito permanente. Portanto, e por último, dentro das três áreas importantes que eu queria hoje deixar a vossa sensibilização, o vosso conhecimento, tinha a ver com a 15232. A 15232 é significativamente importante porque tem a ver, de facto, com o impacto dos sistemas de controle e automação do edifício no desempenho energético. E eu posso, de facto, ter tabelas, por exemplo, isto é um exemplo, que são os fatores de eficiência para a energia térmica, para a energia elétrica, em função de determinado tipo de topologias de edifícios residenciais ou não residenciais, e eu consigo classificar o meu sistema de gestão energética. Se eu tenho um sistema
relativamente importante, complexo, com algum, não digo complexo no sentido da sua complexidade tecnológica, mas na sua potencialidade máxima. Portanto, com muitas capacidades, com muitas variáveis, e eu posso responder a tudo isso através de, portanto, tinha aí um A. Se eu tenho um sistema avançado, eu teria um B. Se eu tenho um sistema relativamente normal, eu tenho um C. E se eu não tenho resposta do ponto de vista do sistema de automação, está as BACs, que é o Building Automation Control Systems, o BACs, como assim bem definido, eu teria um sistema não eficiente e, portanto, teria um D, com as atribuições numéricas, as quantificações que vêm, e depois eu chego ao fim e consigo classificar o meu sistema de gestão de edifício. Portanto, isto é uma definição, depois não vou ler o edifício, uns aspectos, mas são de facto importantes. É a primeira vez, como volto a repetir, que se consegue classificar, atribuir uma quantificação ao sistema de gestão em função do seu nível de funcionalidades. E também aqui, por exemplo, um A é facilmente cumprido por um Smart Panel com a integração no sistema de gestão energético do edifício. Portanto, eu preciso porque é que eu aqui tenho que integrar? Porque o sistema de gestão, de controle e de monitorização do edifício, o tal BACS e os TVMs, são de elevados e obrigam não só à manutenção, mas há uma monitorização constante de energia, portanto, de onde a facilidade de integrar isto facilmente com o sistema de gestão do edifício e daí tirar a sua capacidade máxima, não ficar restringido, digamos assim, ao âmbito, ao universo ou geograficamente ao âmbito dos quadros elétricos inteligentes. Portanto, posso integrá-lo facilmente numa rede de gestão do meu edifício. E um B, portanto, das duas formas mais elevadas e complexas, eu tenho a possibilidade de suprir esta necessidade posso fazê-lo com uns smart panels em modo independente, então podem estar ligados ou não a controladores avançados. Portanto, controladores, sejam eles parametrizados ou eventualmente programáveis. Depende do que eu depois quiser fazer, mas isso depende um pouco do projeto e da minha e das outras ofertas tecnológicas, mas digamos assim, do ponto de vista da minha distribuição elétrica, o quadro de distribuição elétrica hoje pode suprir perfeitamente estas necessidades. E dava por fim esta minha apresentação, esta webinar. Espero ter sido, apesar de ser relativamente curto, espero que tenha sido útil para chamar a atenção e para vos sensibilizar para algumas novidades no campo normativo. Depois tais emanações das tais diretivas, como falámos, essencialmente das duas, que eu esqueci-me de dizer, mas, portanto, a diretiva relativamente à eficiência energética tem declinada ou transposta para o Direito Nacional através da 68, do Decreto-Lei número 68A, e a diretiva relativamente ao desempenho energético dos edifícios, deixa-me ver agora, falha uma data, mas o 168, o Decreto-Lei número 118, desculpem, de 2013, de 20 de agosto. Portanto, são dois instrumentos essenciais de mim no nosso campo nacional. E, portanto, todas estas informações estão depois disponíveis no site, né? No site ou da Votima ou no nosso, no site, ou nos dois, ambos. E, portanto, não sei, disponível para algumas perguntas que queiram fazer, que achem pertinentes, um bom momento. Sendo que, obviamente, que eu poderei partilhar convosco é que a sensação fica sempre de ter passado um bocado pelo sumário, pelo capítulo introdutório de cada uma destas normas, mas cada uma delas dava, de facto, podia dar origem a um capítulo, digamos assim, de desenvolvimento. Mas o que interessa aqui, de facto, é que, cruzando um pouco as nossas propostas tecnológicas, as propostas tecnológicas de Smart Panels em termos daquilo que são as ofertas da Schneider Electric, hoje, de facto, são tecnologias disponíveis, que é o grande benefício. Estivemos à espera da última possibilidade, digamos assim, de resolução, ou fusão, ou outra solução possível para a questão da produção e do consumo
de energia elétrica, se calhar demoraremos alguns anos. Cada vez as notícias vão ser mais animadoras, cada vez mais animadoras, mas de qualquer maneira estas são as propostas já que estão disponíveis e que são atuais e que estão no mercado. Bom dia a todos e obrigado pela vossa. Eu não sei se alguém quer colocar. Desculpa que não estarei com o melhor som, mas também não vou intervir muito. Coloquei os arquivos da apresentação e também do certificado para vocês poderem descarregar e, entretanto, enquanto pensam na questão para o Carlos, coloco também aqui, portanto, o questionário de avaliação relativamente a este webinar e que vos pedia que fossem preenchendo. Ok. Nós temos vindo a fazer um trabalho muito importante junto da... Não sei se estou a falar. Temos vindo a fazer um trabalho muito importante a nível das comissões de normalização, no sentido de ajudar a escrever algumas destas normas para o nosso âmbito, rapidamente que elas possam ser, digamos assim, um instrumento todos os dias no trabalho dos técnicos em Portugal, dos eletrotécnicos em Portugal, seja neste projeto ou estejam na sua área de auditoria energética ou na área da manutenção, enfim, nas suas mais diversas atividades. E, portanto, isto são de facto instrumentos que dizem respeito a todos e, portanto, dão a nossa preocupação e o nosso contributo nestas questões. Portanto, isto é um trabalho, eu espero não ter defraudado a expectativa dos nossos participantes, webinaristas, digamos assim, mas é um trabalho um bocadinho, isto de falar em legislação e essencialmente em normalização, é sempre um bocadinho, por vezes, estéril. Espero que não seja esse o resultado. Espero que, de facto, possam ter sido aqui algumas ideias, algumas curiosidades, alguns alentos para que haja depois uma consulta, uma leitura mais atenta de todas estas propostas de norma. Uma vez que parece que não há questões para o Carlos, eu vou deixar a plataforma aberta durante mais um bocadinho para que vocês possam, de facto, efetivar a descarga dos materiais e também concluir, portanto, o questionário de satisfação relativamente a este webinar. E gostaria, por um lado, de agradecer ao Carlos Duarte e à Schneider o facto de se terem disponibilizado para fazerem esta apresentação e também a vocês que estiveram desse lado hoje bem cedo a ouvir-nos. Hoje nós vamos fazer o envio de uma newsletter, a nossa newsletter mensal, e à partida, portanto, se quiserem rever algum dos aspectos do Carlos, portanto, da apresentação que foi feita hoje por Carlos, nós vamos já colocar também a gravação do webinar que fizemos. Portanto, uma vez mais agradeço a todos. E, portanto, da nossa parte, damos por encerrado este webinar. Até uma próxima oportunidade.